Boa tarde, pessoal. Bem-vindos. Vamos dar início a mais uma edição do nosso projeto Webinar Profarma, que tem como objetivo, a gente vem falando, levar conteúdo relevante, conectado ao negócio de vocês, nossos clientes, abordar temas importantes, aprofundar as pautas do momento, discutir oportunidades com protagonistas do setor farma. Então, eu vou apresentar aqui os painelistas que estão conosco nessa tarde, para falar sobre as mudanças do consumo farma e os seus impactos. Nós temos aqui a Maria Fernanda Munhoz, gerente de relacionamento por categoria e Shopper Insights da Hypera, Fábio Chacon, diretor comercial da Farmarcas. Da nossa parte aqui pela Profarma, temos Ana Vidal, gerente de categorias, Adriano Prado, VP da distribuição Profarma, eu, Pascoal Simões, superintendente de marketing, vou acompanhar hoje, farei a medição desse painel, substituindo a Ana Cândida, que normalmente está aqui. E ao longo do webinar, vocês podem fazer perguntas pelo Q&A, é o QIA, que está aqui, que a gente vai respondendo ao longo do painel e a gente vai conduzindo isso de uma forma tranquila. Para começar, eu vou pedir que cada um se apresente rapidamente, começando pela Maria Fernanda, Mafê, e aí, basicamente, falando um pouco, se apresentando e falando já, entrando um pouco no tema do painel, vamos dizer assim, já um começo rápido. Perfeito. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou a Maria Fernanda, eu sou responsável pelas áreas de gerenciamento por categoria e shopper da Hypera Pharma. Bom, é um prazer estar aqui com vocês hoje nesse bate-papo e com um fórum aí tão bacana, né, para a gente discutir um assunto super importante que é como que hoje esse novo significado aí da farmácia, o novo papel da farmácia nesse contexto, né, de pandemia e pós-pandemia, né, onde muitas das mudanças elas vieram e vão ficar. Então, acho que o objetivo hoje é a gente fazer uma troca aqui de conteúdos, de experiências, para a gente tratar esse tema da melhor maneira possível, trazendo esse tema aí para dentro do ambiente de loja, de como que a gente transforma aí todo esses insights e essas informações em planos de ação para a loja. Então, muito prazer estar aqui com vocês hoje. Chacon? Eu sou o Chacon, olá, dá uma boa tarde aí para todo mundo, um prazer imenso estar aqui compondo essa bancada com vocês, eu só tenho amigos aqui, queridos aqui, que a gente pode rever e conversar um pouquinho, é um prazer, tá certo? Eu trabalho na Farmarcas, sou diretor comercial da Farmarcas, e a ideia é aprender um pouquinho aqui com vocês, falar um pouco do nosso ponto de vista, da forma que nós estamos enfrentando o dia a dia e poder conversar um pouco e tentar de alguma forma, agregar valor para esse importante painel. Muito bem. Ana? Oi, pessoal. Prazer estar com vocês mais uma vez. Eu trabalho aqui no Grupo Profarma, sou gerente do time de gerenciamento de categorias e é um prazer fazer parte desse painel porque é um momento que a gente troca ideia, aprende junto, é um momento que a gente está todo mundo redesenhando como a gente atende melhor os nossos consumidores, né? É um momento que a gente nunca ninguém viveu, então todas as tendências que estão aparecendo e como a gente transforma isso em ação para receber melhor os nossos consumidores, é um bate-papo que é sempre muito rico para a gente ter nesse momento. Então, vamos lá, estou animada. Vamos, Adriano, você agora. Olá, pessoal, boa tarde. Já estou há um tempo participando aqui. Para mim, participar desse webinar hoje é desafiador, não é uma área que eu sou tão especialista, né? Então, acho que eu estou um pouco de espectador aqui, tem time de campeões aqui. Acho que minha ideia é um pouco provocar, trazer algumas informações que a gente percebe no nosso dia a dia aqui na Profarma. Já vou começar a falar um pouco disso para, de alguma forma, passar uma bola para vocês, alguns questionamentos, insights que a gente vem percebendo de mudança. Né? Falar de mudança de comportamento de consumo no momento de pandemia, óbvio, né? A Ana Vidal falou assim, a gente nunca viveu isso antes, né? Coisa completamente nova na sociedade, né? Como um todo. E a gente vê, de fato,
pela mudança de hábito das pessoas, o consumo ele muda, né? Então, algumas coisas óbvias a gente já tratou aqui em outros webinars, por exemplo, a migração de venda de centros urbanos e shopping para os bairros, né? Dado que as pessoas não estão indo para os seus escritórios, né? As regiões mais de centro urbano, onde estão escritórios, empresas, as pessoas estão ficando nas suas residências, automaticamente a venda migrou desses centros para os bairros, né? Com a preocupação de pandemia, né, desse consumidor, desse shopper na farmácia, a frequência dele ir à farmácia está mais espaçada, né? O que antes existia muito aquele conceito de compra por conveniência, né? Ele está indo lá no centro urbano, está indo em direção ao seu escritório, ele acaba entrando numa farmácia, tem um pouco daquela venda por conveniência, né? Aquele consumo por conveniência. Hoje é uma compra muito mais planejada, ele sabe o que ele quer comprar, ele faz aquela lista mais frequente, o shopper entrar numa farmácia com uma lista já planejada do que ele quer comprar. E aí, com isso, diminui, né, a frequência de compra desse shopper. Isso a gente vem escutando isso em vários painéis como esse, e os números também mostram, né, de muitas redes, né? Dado que ele está indo, tem essa preocupação por pandemia para ir menos vezes na farmácia, muda também a experiência dentro da loja, né? Ele quer uma experiência muito mais rápida, ele quer entrar numa farmácia, ele quer resolver rápido o problema dele, né? Então, aquele shopper que às vezes andava a loja inteira, não tinha muita certeza do que queria comprar, era de alguma forma impactado pelo material de merchandising que tinha, né? Dava tempo para uma abordagem bem mais customizada, né? Bem mais técnica de um promotor, alguma coisa assim. Isso muda, porque esse shopper ele quer resolver o problema dele rápido, ele quer entrar, pegar as coisas dele e ir embora. Isso muda muito, né? A convivência, a vivência, a experiência dentro da loja, né? Eu estou muito curioso para ouvir de vocês, se vocês têm dicas relacionadas a isso. E uma outra muito falado aqui, que a gente percebe, como um todo, né? Uma maior praticidade, né? As pessoas querem resolver seus problemas já, porque elas estão super atarefadas, né? Estão em casa, estão cuidando, estão trabalhando em casa, tem o trabalho do lar, né? E da própria empresa, os filhos em casa, né? Ainda não estão na escola. Então, esse shopper, ele quer facilidade, ele quer praticidade, ele quer resolver seus problemas de uma forma simples, sem complicação, e isso, para mim, é bastante importante na experiência de consumo, ter muita facilidade na experiência, uma informação mais rápida, mais simples, poder consultar. E eu não estou falando aqui apenas de praticidade, poder comprar no e-commerce, algo desse tipo. Estou falando de praticidade em todas as relações, né? Desde uma informação mais simples, onde ele quer consultar, uma resposta mais rápida de um balconista, enfim, isso a gente começa a perceber bastante, todo mundo falando. Então, assim, como introdução, é um prazer estar aqui, obrigado pela presença de todos vocês, e são essas questões que estão na minha cabeça e que a gente vem percebendo aí que todo mundo está falando, e eu passando um pouco a bola aí para o Pascoal. De alguma forma, acho que a gente vai tentar abordar parte desses temas, né? E ouvir de vocês algumas dicas do que os nossos clientes podem fazer e se preparar para tentar atender esse novo hábito, e o quanto disso é passageiro, né? É só enquanto está a pandemia, ou isso vai ficar mesmo como um hábito futuro e constante desse shopping. É isso, Pascoal. Eu acho que, Adriano, você tocou num ponto que é bem bacana, que a gente conversou bastante, todos os painelistas aqui antes, que dado o tempo todo que a gente já está nesse movimento, né? A gente já passaram-se mais de 100 dias desde o início dessa pandemia, já não pode mais falar de uma nova mudança. Já foi, a mudança já aconteceu, a gente já está vivendo uma realidade diferente que altera
comportamento de todo mundo, né? A gente antecipou muita coisa, né? E uma das coisas que a gente falou foi a preocupação, uma das coisas legais desse painel, é a gente procurar orientar do que é para frente, né? Não só a gente está vivendo alguma coisa pontual, tem um problema, como é que eu resolvo esse problema aqui? Obviamente que isso pode ser ajudado, mas fundamental é o que fica de mensagem para apoiar no longo prazo. Como é que a gente pode trazer isso, né? E aí eu começo provocando aqui em cima do tema do painel, né? Ou seja, como é que vocês percebem o que houve de mudança relevante no consumo da farmácia, né? Seja no mix, seja na forma de consumir ou na mudança de hábito. O que hoje vocês percebem de alteração que seja bastante relevante? E aí, começando talvez por categoria, Ana, eu queria que você começasse essa rodada. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o gancho do Adriano, que falou muito das novas desafios que a gente tem, né? Menor frequência, uma compra mais planejada. E eu vou adicionar mais um desafio. Eu acompanhei na semana passada um estudo junto com a Nielsen que eles já apontaram um crescimento de uma preferência por canal. Como as pessoas elas estão realmente planejando mais a sua saída de casa, se antes elas compunham a sua cesta, pesquisavam preço, iam em 2 lugares para conseguir montar a sua cesta, elas estão elegendo um canal para fazer todas as suas compras. E aí isso pode ser uma perda ou pode ser um ganho, né? A gente tem que... O momento da verdade, que a gente sempre fala, que é o momento do ponto de venda, que é o momento que ele está lá na nossa loja, ele se torna cada vez mais relevante. Se ele chegou na nossa loja e escolheu a nossa loja, a gente já sabe que ele chegou com uma predisposição a fazer uma cesta mais completa. O que quer dizer que ele tem a possibilidade de fazer um ticket médio muito mais interessante para dentro da loja. E se ele tem uma experiência naquela loja, naquele momento, que é superior, e aí quando eu falo superior, eu estou falando ele achou com facilidade, ele teve um fluxo fácil dentro da loja, o time da loja ajudou ele, né, a achar o que ele queria, e ele se sentiu, tem um quesito que é novo e que é muito importante, ele se sentiu protegido. Muito disso é novidade, e até nas farmácias que a gente vê lá de fora, se vocês olharem, derem uma fuçada num site de uma Walgreens da vida, eles se posicionam muito na segurança no momento da compra, no nível de limpeza que aquela loja tem, de como os seus funcionários são equipados. Então, esse momento da verdade, a gente tem que garantir que a gente está ticando todos esses pré-requisitos que ele vai se sentir não só confortável, que ele vai fazer uma cesta interessante, elevar o ticket médio, porque essa é a oportunidade que a gente tem nesse momento, e que ele vai eleger o seu ponto de venda como o ponto de venda preferido, porque ele vai fazer a recompra e vai voltar e vai criar uma lealdade, uma fidelidade nesse canal. Perfeito, né? Ana. Então, pode, lógico, Fazer vamos lá. um complemento aqui, até aproveitando o gancho, né? Acho que bem no comecinho do seu discurso, minha internet caiu, mas eu voltei aqui. Mas eu até queria fazer um complemento, assim, dando um passo para trás, que hoje a saúde teve um novo significado, né? Acho que ela acabou virando o foco da atenção aí da população, e o Canal Farma, por consequência, né, ele deixa de ser aquele local de suporte, né, ao tratamento, e ele passa a ter aí o desafio de repensar como levar uma oferta de bem-estar, né? E essa oferta de bem-estar, ela passa muito pela parte de prestação de serviço, né? Como você falou. Né? Então, essa prestação de serviço, ela acaba sendo ainda mais importante, né? Onde o ponto de contato, né? Até mesmo como suporte à saúde, vira a farmácia, né? E o aumento de ticket médio e o aumento das vendas, eles acabam vindo muito como consequência de uma boa prestação de serviço, né? Então, a prestação de serviço, porque bate muito, acho que no ponto de... Estão me ouvindo? Sim, contando um pouquinho, mas estamos ouvindo. De como... Tá bom.
de como que a farmácia presta esse atendimento de forma orientada, né? Como que a farmácia hoje consegue orientar o seu consumidor, o seu cliente, em relação a melhor entendimento de algumas categorias que vêm se alavancando com muita força, né, nesse período do Covid, né, e muito dessas categorias são categorias voltadas aí para o universo da prevenção, né, como, por exemplo, cuidado tem um pilar grande aí de prevenção, como categorias como vitaminas, né, calmantes, toda a parte de bem-estar mental, né, que tem crescido bastante, né, em função aí de todo o contexto, né, outras categorias ainda dentro de vitaminas, como vitamina C, vitamina D, que ganha um novo significado, né, e aí nessa parte de prestação de serviço, eu acho que tem um pilar importante, além, né, de toda a exposição, que depois a gente... Como que hoje essa equipe, ela orienta, né, tanto balconistas, farmacêuticos, os atendentes, essas categorias sobre uma compra um pouco mais consultiva, né? Não sei se faz sentido para vocês, esse ponto que eu trouxe. Então, Fábio, Ana, Pascoal, vocês acham que Acho que você pegou um ponto que o coerente? Fábio pode bem explorar aqui. Fábio Chacon. É estranho chamar de Fábio Chacon. É que se falar Fábio, tem muita gente que não sabe quem é. Chacon, O acho que Fábio ficou lá no Recife. eu acho, Chacon, que esse ponto que a Mafê tocou, acho que você pode explorar bem, né? Que é, né, nessa parte de... Um ponto que eu acho sempre importante, né, que a gente faz sempre nas nossas discussões aqui, junto com o Edson e com os demais diretores, e é esse um grande desafio, a gente sempre pensar que, por exemplo, no nosso caso, nós estamos em mais de 600 municípios. Então, quando a gente fala nesse consumidor, a gente tem que pensar sempre, é um exercício que o Edson sempre nos provoca, né, para que a gente sempre pense a partir de que tipo de consumidor que nós estamos falando, né? A gente sempre, semana passada, nós estávamos, por exemplo, no Pará, no Maranhão, onde tínhamos visitando nossos associados lá, porque a gente precisa entender a realidade de cada um dos municípios onde nós estamos inseridos. Então, esse é o primeiro ponto que a gente, acho que antes de falar qualquer coisa, é entender que a gente encontra no nosso país realidades extremamente distintas, né? E esse tem sido um grande desafio da gente sempre manter-se nessa linha. Em relação a categorias que crescem, no caso da Farmarcas, até para vocês entenderem um pouquinho, nesse período que nós estamos vivendo, nós estamos acompanhando sempre a venda média mensal. E realmente a gente tem estabilizado e crescido. A gente não teve perda durante esse período que nós estamos vivendo. Em qualquer fase, digamos que da pandemia, as nossas farmácias, o faturamento médio das nossas farmácias, ele não caiu. Tá? Mas, e tem outro ponto também que eu queria chamar a atenção, é que quem mais impulsiona o crescimento da Farmarcas, que não é agora, isso vem acontecendo ao longo dos anos, é a categoria de não medicamentos. Essa tem sido a categoria que mais cresce. E aí, fazendo um link com o que vocês duas falaram, né, que a Mafê e a Ana falou, dentro da categoria de não medicamentos, a categoria que mais puxa hoje é a de vitaminas. Tá? Então, só para vocês terem uma noção em dados, a gente tem um crescimento esse ano acumulado de 82%. Então, acho que para exemplificar um pouco disso que vocês duas estão colocando. Ana, quer comentar? Não, eu fiquei curiosa com o que o Chacon falou. Ih, falamos junto. Deixa a Ana falar, Mafê, depois você bota. Não, eu fiquei curiosa no início do comentário do Chacon sobre as diferenças regionais. Se tem algum ponto que ele possa trazer de exemplo para a gente, que foi gritante, que chamou bastante a atenção dele, dessas diferenças que ele viu nesse período de consumo, ou até de forma de trabalhar o ponto de venda de uma maneira diferente, que atende uma região, mas de uma outra forma. O que você pode dividir com a gente? Um grande desafio que nós tivemos foi do ponto de vista legal. Né? Aí esse é o primeiro ponto, que eu sei que não é nem esse o tema, não vou entrar nesse detalhe, mas os empresários que estão aqui nos vendo, né, nos ouvindo, eles sabem bem do que a gente está falando. Então, em cada município, nós tínhamos uma dificuldade
que era colocado ali através do prefeito, que achava que aquilo seria o ideal para aquele município. Então, a primeira grande dificuldade foi entender essas particularidades que aconteciam para que a gente pudesse atender sempre ao público. E o que a gente vê, Ana, até para você entender, é que claramente a realidade, por exemplo, minha, enquanto consumidor, ela atende, por exemplo, e aí eu estou falando agora até como consumidor, ela é diferente de, por exemplo, outras cidades. A realidade que eu encontro, por exemplo, no meu dia a dia, né, meus hábitos de consumo, são diferentes do que a gente, por exemplo, encontrou em outras farmácias do país. O que fica claro, e a gente viu muito isso no momento do início, né, que começou a falar de corona, que tudo isso aconteceu, nós falávamos muito aqui em São Paulo do que estava acontecendo, e alguns associados de outras cidades do país, eles diziam, aqui está tudo certo, aqui não está acontecendo nada. Então, o que claramente aconteceu foi que a doença, ela foi, por exemplo, tem algumas cidades que hoje está extremamente forte, enquanto que a gente sabe que São Paulo, o pico aqui, São Paulo capital, a gente já está tendo um declínio. Então, o que a gente observou de diferença foi muito mais nesse sentido, de estágios e momentos diferentes que aconteciam entre cidades. O Mafê está acompanhando a gente só no áudio agora, porque ela estava com um problema na conexão, mas eu lembro de você ter falado sobre esse ponto que tanto o Chacon quanto a Ana tocaram, que a mudança, quando o Chacon falou daqui do exemplo da vitamina, né, sobre pesquisas de que houve uma alteração no modo como o consumidor hoje vê a prevenção, né? Queria que você abordasse um pouco isso. Perfeito, Pascoal. Acho que a gente tem acompanhado bastante, como eu falei, o tema prevenção, ele nunca esteve tanto em evidência, né? Como ele está ultimamente, né? A gente aqui do lado de indústria, né, e de desenvolvimento de categoria, a gente sempre pensou como que a gente poderia, o que seria o trigger, né, a virada de chave para que o consumidor ele se aprofundasse mais e buscasse mais informação de algumas categorias ligadas à prevenção, como, por exemplo, vitaminas e suplementos. Deu uma picotada geral aqui. Segura um pouco aí. Outras, né, para que essa categoria ela se envolva, né? E aqui sim, como as pessoas buscarem por alternativas. Vocês estão me ouvindo? Tá picotando, Mafê. Segura um pouquinho aí, a gente dá uma melhorada na sua conexão para a gente voltar. O ponto aqui que eu pedi para a Mafê, eu complemento vocês, me permite, que não está dando para ouvir direito, que a gente vinha falando que existem pesquisas que falam que exatamente, pegando esse ponto do Chacon, houve uma mudança na forma como o consumidor hoje encara a prevenção, né? Ele é dizer que, óbvio que houve um movimento de aumento da vitamina por uma questão, né, da pandemia que a gente está vivendo, mas também por uma mudança de perfil na prevenção de saúde. Ele vê agora, né, por motivos a necessidade de se prevenir, né? Então a gente acredita que realmente isso seja um movimento que não para aqui, né? Essa coisa da busca por multivitamínicos provavelmente vai ser algo para a gente levar por mais tempo, né? Algo que deve perdurar, né? E aí, eu tenho uma pergunta para a Ana aí depois se o Chacon puder complementar, né, confirmar se ele vê isso acontecendo. Eu vou pegar um gancho que a Mafê estava falando, que o shopper, por estar mais planejado, né? A Ana Vidal falou também, então ele escolhe um canal, né? E aí acho que tem a ver aquilo com uma compra mais planejada, então ele vai naquela farmácia, né? E se a experiência for muito boa, a chance de retenção é grande, né? E aí quando vocês falaram de escolha por um canal, veio uma questão aqui, uma dúvida. Vocês acham que, de alguma forma, parte do consumo do não medicamento, aí eu estou falando de fórmulas infantis, né? Alguns dos produtos que
que existe o consumo também em outro canal, por exemplo, em supermercado. Vocês acham que isso, de alguma forma, está entrando numa cesta mais de planejamento desse shopper para a farmácia? Ou não tem nada a ver? O que vocês podem comentar? Então, Porque isso pode mudar significativamente, sim. né? O investimento dos clientes nessas categorias. Sim. O que a gente vê é o seguinte, o canal, quando a gente fala de higiene e beleza como um todo, ou seja, o que está ali para fora do balcão, o canal que mais cresce, e aí não é só por uma questão do advento da pandemia, já vinha crescendo, é o cash and carry, e aí é o cash and carry muito por conta dos descontos que eles conseguem trazer e tudo mais. Porém, quando a gente fala de relevância, o canal farmácia ainda é o canal mais relevante para higiene e beleza, tá? Então, a gente está ali com a faca e com o queijo na mão para capturar esse consumidor, porque além disso, tem toda essa parte que a Mafê falou e que vocês complementaram, que é a questão de lidar com a saúde de uma maneira diferente. E só o nosso canal vai conseguir fornecer essa cesta complementar, né? Que é uma saúde aliado aos produtos que eu preciso abastecer na minha casa, na minha rotina. E aí, quando a gente fala dos principais, a gente está aí nos 4 meses, desde março, quando começou a intensificar o isolamento e a pandemia. Então, nesses últimos 4 meses, eu tenho acompanhado muito de perto, não só com as indústrias, mas também com os institutos, porque a ideia que a gente tem agora é, como eu falei, a gente nunca viveu. Então, a gente vai vendo as tendências acontecendo, a gente vai medindo, vendo o impacto disso nas categorias. E o que eu posso te falar nesses últimos 4 meses do que a gente já teve de aprendizado é que eu estou guiando muito mais a minha forma de trabalhar o ponto de venda, muito mais pelas motivações que as pessoas têm agora, a nova motivação que elas têm de compra e associando isso a categorias. Por exemplo, a primeira motivação, como vocês já falaram, as pessoas estão mais engajadas em proteger a sua saúde e o seu bem-estar como um todo. Então, as categorias associadas a um melhor gerenciamento da sua saúde, elas vão crescer. Vitaminas vão crescer, probióticos vai crescer e também, junto nessa temática de prevenção e de proteger a sua família, tem todos os equipamentos. Então, máscaras, equipamentos de termômetro, tudo que está ligado à prevenção e à proteção da família. A segunda motivação que eu vi que começa a aparecer com muita força é uma motivação ligada a tornar minha rotina melhor. As pessoas estão em casa fazendo home office, com os filhos estudando em casa e elas estão super assoberbadas de tarefas, está todo mundo cansado. Então, elas começam a achar ferramentas e categorias que vão facilitar esse dia a dia. E aí eu vou te dar um exemplo de uma categoria que vai entregar isso, que eu percebi esse movimento. Categoria de fraldas. Qual era a expectativa que a gente tinha? Categoria de fraldas, a gente estava com uma expectativa que as fraldas de baixa performance, que são mais econômicas, elas teriam um crescimento maior nessa categoria. E tiveram, né? Realmente, com a recessão e as pessoas que começam a querer economizar, e a gente teve um crescimento de baixa performance. Porém, as fraldas de alta performance começaram a despontar muito mais. E aí a gente começou a perceber que essa mãe que fazia a troca da fralda com mais frequência, ela está com tanta coisa para fazer em casa que ela quer pagar mais caro para ter que trocar menos vezes a fralda e ela investe um pouco mais nessa fralda. Então, categorias que entreguem melhor facilidade acabam surfando essa onda. E o terceiro comportamento que eu comecei a perceber também era como que a gente consegue manter no meio desse estresse, desse caos, como é que eu faço, mantenho meu bem-estar? Como é que eu crio uma rotina de prazer, de alívio de estresse? E aí dentro disso estão as categorias ligadas a salão de beleza, a spa. Então a gente vê a consumidora começando a criar esses momentos dentro de casa. E as categorias que crescem são tratamentos de cabelo, cresce pra caramba. A gente vê tintura, porque tudo que era feito no salão, ela começa a fazer dentro de casa, com um crescimento super expressivo, né? E também, como a Mafê falou, ligados a alívio de estresse. Então, fitoterápicos calmantes, ansiolíticos que ajudam a dormir melhor. As pessoas estão com muita dificuldade de dormir. Então,
a maneira como eu tenho desenvolvido a leitura dessas categorias está muito mais linkado a essas 3 grandes motivações, e aí a gente vai encaixando as categorias que dialogam com isso e vai vendo como a gente fornece melhor o que ele precisa nesse momento. Acho que é bem por aí. Perfeito. Acho que agora a minha conexão estabilizou, vou conseguir contribuir um pouquinho mais aqui com o painel. Espero que não caia de novo. Bom, acho que vocês já discorreram bastante do assunto, mas só voltando um pouquinho, né, o que eu tinha comentado, que a farmácia, ela acaba assumindo aí um novo papel, né, o que a gente vê é que hoje a farmácia de bairro, ela já é o primeiro ponto de contato de saúde da população, falando em linhas gerais, né, lógico que cada região tem a sua particularidade, a gente nunca pode desconsiderar isso, aqui eu estou trazendo algumas informações muito mais abrangentes, né, e a gente vê que o papel dessas farmácias, ela também é muito mais de suporte ao tratamento, né? E como eu estava falando, uma venda mais consultiva aí no que se diz respeito principalmente à prevenção, que são todos esses pontos que a Ana falou, né? De categorias que têm se alavancado muito. Por quê? Porque a população, ela está muito mais voltada para o tema cuidado da saúde e bem-estar, né? E a gente tem feito aí uma série de imersões e pesquisas já desde o ano passado para entender um pouquinho mais esse universo que a gente chama de saúde integral, que é uma saúde mais ampla, né, que está muito ligada a esse equilíbrio do físico, do mental e do emocional, né? Então, acho que esse desequilíbrio, né, que acontece hoje, né, com todos, né, todos nós, durante um período de pandemia, acaba refletindo muito, no papel da farmácia, né, como um primeiro ponto de contato, como assistência, né, a essa população. E a farmácia é o sinônimo de saúde, né? A gente não busca isso em nenhum outro canal, né? A gente não vai buscar saúde no supermercado. A gente pode buscar alimentos mais saudáveis, mas a farmácia é sinônimo de saúde, né? E em função de todo esse desequilíbrio, algumas categorias elas despontam, né? E categorias voltadas para o bem-estar de uma forma geral, como a Ana já falou aqui de muitas, e os medicamentos também, né? Tanto os medicamentos voltados para tratamento, quanto os medicamentos voltados ali mais para prevenção, né? Então, o que a gente tem visto é que hoje a gente tem, dentro desse contexto, né, falando bem brevemente, assim, categorias como vitaminas, que eu comentei, saúde do intestino, probióticos, né, que são categorias que antes demandavam de muita busca de informação para conseguir entender a atuação de uma fibra, de um probiótico, de outros outros medicamentos aí isentos de prescrição para tratar a flora intestinal. A gente já vê que houve uma busca maior por informação e um crescimento maior dessas categorias, né? Calmantes, né? O desequilíbrio mental. As pessoas têm buscado alternativas para ter um sono melhor, né? E conseguir se equilibrar. Né, entre outros, os fitoterápicos, muito voltados à prevenção, né? Imagino que vocês devem ter visto aí uma alta busca por própolis, por outras alternativas, né, de prevenção à gripe, que muitas vezes até ficavam atrás do balcão, e agora a gente tem visto essas categorias crescerem para o lado de fora, né? E categorias de tratamento também, que no começo da pandemia tiveram um boom, como gripe e resfriado, e depois uma vala, né, uma baixa, depois do alto período de estocagem, né, dor e febre, onde as pessoas também estão buscando formas alternativas aí de tratar os sintomas mais leves, entre outros. Cuidado com os olhos, é uma categoria que eu não sei se vocês estão acompanhando, mas em função do home office, né, das pessoas estarem mais tempo em contato com as telas, a gente também vê que é uma categoria que cresce e que tende a crescer e até se estabilizar como uma categoria maior lá na frente, por conta do alto período que a gente fica aqui agora na frente das telas, né? Isso acaba gerando aí uma série de questões e categorias vão se movimentando e crescendo. Aqui eu citei algumas do OTC. E ao Bem meu... legal, Mafê. Pois não, Pascoal. Eu ia pegar o gancho aqui, desculpa te cortar, mas é porque eu acho que vocês duas, foi bem complementar, né? O que você estava falando da Ana, que estava falando de um movimento de mudança de perfil da farmácia, você começou a falar nisso também. Tá me ouvindo? Sim, Pascoal. Sim.
Tá, eu fechei meu vídeo rapidinho porque eu recebi uma mensagem que minha internet está falhando. Então, na verdade, o que eu iria provocar aqui é esses impactos, né, que a gente está falando aqui na farmácia, né, da mudança, né, até anotei aqui uma coisa para falar, no papel da farmácia, que teve um significado diferente agora, né? E isso tem uma importância maior ainda quando a gente fala de farmácia independente, que é uma farmácia de bairro, né, que é uma referência de saúde naquela comunidade, né? E aí eu vou dar uma pergunta para o painel aqui, começando pelo Chacon. Como é que essa ressignificação de papel, né? Como é que a farmácia de bairro, que teve uma importância agora pela proximidade, como é que ela transforma isso num valor perene? Como é que ela consegue disso ser aquela referência da comunidade, seja pela saúde ou, como a Ana e a Mafê falaram aqui, por uma melhor experiência? Como é que você vê isso? Eu acho essa pergunta bem oportuna, Pascoal, porque é o que a gente realmente cada vez mais ouve falar, né? E os números de Close-Up, da IQVIA mostram realmente que o canal independente e o canal associativista são os canais que mais crescem, eles já vinham crescendo e agora o independente, por sua vez, começou a crescer também em ritmos bem maiores do que aquele que ele vinha tendo anteriormente. O que a gente acho que tem que ter como lição de tudo isso, e eu acho que o grande ensinamento que a gente pode ter com tudo isso acho que é devolver para o farmacista independente a seguinte pergunta: o que ele está fazendo com essa experiência desse novo cliente, né? Como é que ele está tratando esse novo cliente que antes comprava nos grandes centros e que agora ele passou a consumir mais na farmácia dele, na farmácia do bairro? A gente tem uma máxima aqui que fala que colocar cliente dentro de loja aspas, simples, né? Basta você pegar um produto âncora aqui, eu não vou fazer mexendo em ninguém, mas vocês conhecem bem aí os produtos, podia até utilizar um da Mafê aqui, que, por exemplo, atrai um consumidor e realmente esse consumidor vai lá para comprar. Mas qual é essa experiência? Como é que ele está sendo tratado? Sabe? Eu acho que essa dica que eu posso passar para as pessoas que estão nos ouvindo. Esse cara, quando voltar a trabalhar no escritório dele, ele vai querer continuar comprando nessa farmácia de bairro, né? Ou ele simplesmente viu os preços majorados e teve uma relação aí de oportunidade para poder ganhar mais margem, para poder ganhar mais dinheiro, né? Como é que esse consumidor foi tratado durante esse período? Como é que está sendo essa experiência dele junto à sua farmácia? A gente aqui, aí eu posso trazer um pouco da forma que nós trabalhamos, é que a gente tem uma estratégia muito clara e definida com os próprios produtos que a gente chama de produtos de Covid, né? Que foram bastante impulsionados nas vendas nesse período. As próprias máscaras, o álcool gel. Tenho certeza que tem muita gente aí com álcool gel aí que não sabe mais o que vai fazer com tanto álcool gel nessas farmácias aí, porque as pessoas simplesmente viram nisso uma oportunidade, compraram bastante, né? E alguns elevaram bastante o preço também. No caso da Farmarcas, nós tivemos um direcionamento muito claro, né? Tanto o Edson como o Paulo e todos os nossos associados, a gente estava muito alinhado para que, nesse momento, a gente continuasse seguindo dentro daquele nosso propósito, dentro daquela nossa forma de atuação junto ao nosso associado. Nós não perdemos em hora nenhuma o foco. Então, se eu puder dar uma dica para esse cara que está no bairro hoje, que tem a farmácia dele que está aumentando bastante o volume de pessoas que estão comprando hoje na farmácia dele, trate bem o seu cliente e garanta que ele tenha uma boa experiência junto ao seu estabelecimento. Perfeito, Chacon, eu posso te complementar? Acho que parte dessa experiência, além de todo tratamento, prestação de serviço e entendimento, né, para que essa venda seja uma venda mais suportada, mais auxiliada, né, acho que tem um ponto também de organização e disponibilidade dos produtos, que é indispensável, né, faz parte desta prestação de serviço. Como a Ana bem falou, as pessoas estão querendo
ter menos tempo em loja, né, e ter uma compra mais prática, mais ágil, a compra é planejada, né, então essa disponibilidade de produtos, ela é muito importante, né, por isso seguir, né, uma orientação de racionais de exposição para as categorias que são foco, né, nesse período do Covid, né, então todas as categorias de perfumaria e as categorias de medicamentos isentos de prescrição, se eles estiverem bem organizados, a gente consegue gerar uma compra muito mais rápida e uma prestação de serviço melhor, né? Acho que outro ponto que acaba batendo muito nisso, e falando aí de futuro, né, uma tendência que veio e que vai ficar, né, é a reformulação de espaços, né, e a disposição dos produtos. A gente vê que algumas categorias, elas estão ganhando uma nova dimensão, né, e essa reformulação de espaço dentro da farmácia, ela vai ser inevitável. Né? Então, a exemplo aqui, os fitoterápicos, como eu falei, que muitas vezes ficavam para dentro do balcão e agora estão saindo. Isso exige você olhar para a planta de loja e reorganizar. Né? Categorias dentro de medicamentos, como vitaminas, saúde do intestino, entre outros, que estão ganhando aí uma nova importância, também exige uma reformulação de espaço. Nutricionais, tem uma série, né? Acho que aqui depois, Ana, não sei como que a gente conduz, se existe uma lista clara, né, para eles de o que pode ser uma categoria para a gente olhar com bastante carinho. Eu estou citando algumas aqui, mas é um ponto que hoje a farmácia ela vai ter que se reorganizar, né, para um futuro de uma melhor experiência. Eu pego Eu esse acho. ponto seu aqui, Mafê, e aí a Ana já pode responder em cima, pegando a pergunta aqui que na verdade, é do Mauro, que pergunta se as farmácias estão utilizando gestão preditiva de estoques para viabilizar resultados e reduzir a ruptura. Acho que é um pouco o que você falou, né? A gente tem que estar acompanhando essas movimentações, entendendo as nuances e acompanhando o comportamento e atendendo desde a leotização até estoque, para que a gente não tenha rupturas, que é um pouco esse olhar mais amplo, né? Aí, Ana, por favor. Complementando, acho que primeiro a pergunta da Mafê, né, sobre quais as categorias, eu acho que a gente já vem falando há muito tempo de um tema que é mover finalmente o OTC para o autosserviço, que é um grande desafio, né? Não estou tirando a dificuldade, é realmente um desafio, mas é um momento propício para a gente, né, tomar fôlego e fazer, porque a demanda está aumentada para a prevenção e para a saúde como um todo. E aí, falando um pouco da pergunta, né, Chacon, que você falou de gestão de estoque, em tempos em que a gente precisa ser cada vez mais certeiro, né, na nossa exposição e no nosso negócio para fazer a rentabilidade acontecer, todos esses processos de gestão, e aí está o DNA de gestão de categoria, que é garantir que eu estou botando naquela loja um mix certo, que realmente é um mix que vai vender, que vai girar de acordo com aquele comportamento de consumo daquela loja, né? E aí garantir que eu estou botando um estoque que seja saudável, né? Que seja saudável, que eu não vá... porque é um ganho marginal que você tem. Todas as categorias que a gente está virando, né, aqui no Grupo Profarma, com gestão de categoria, a gente vê um resultado de aumento de vendas e de performance, porque a gente está com um mix que, de fato, o consumidor quer comprar, mas existe um ganho marginal que é muito importante para a rentabilidade do negócio, que é o ganho de níveis de estoque, de gestão de estoque. Né? A partir do momento que eu não trabalho com um mix tão gigantesco, que eu reduzo esse mix para o que de fato funciona, eu tenho menos estoque para gerir, e isso é um ganho marginal, né? Um saving marginal que a gente tem dentro do negócio. Então, todo esse processo de ser muito disciplinado, desde o mix até a gestão de estoque, até a exposição, como a Mafê falou, que vão ser nesse momento mais fundamentais, né, para a gente garantir a saúde do negócio e garantir que a demanda está sendo atendida da maneira correta. Eu quero pegar o gancho aqui, Pascoal, a pergunta que você fez na anterior, né, o quanto dessas mudanças todas que estão acontecendo agora
durante o período de pandemia, o quanto dessas, né, vão ficar para frente. Elas falaram um monte de coisa, né? Até eu falei, eu acho que a questão da praticidade, né? Esse consumidor mudou, né? Então, a prestação de serviço, né? Entender que a farmácia não é só um ponto de venda que vende medicamento ou não medicamento, e sim ele é um estabelecimento de prestação de serviço de saúde, né? Eu acho que é muito mais completo essa solução. E a questão de prestação de serviço é óbvia, né? O consumidor ele tá mais buscando mais soluções, tal. Então não é mais apenas ir com uma receita na farmácia e comprar e pesquisar preço daquilo tudo que está na farmácia. Ele quer receber informações, ele quer receber cidade, ele quer ter uma experiência mais ágil. Pegando o gancho disso, tem uma pergunta aqui que para o Chacon, das perguntas que está no Q&A aqui, como é que as farmácias da Farmar estão vendo a questão de receituário eletrônico? Porque isso, de alguma forma, é uma coisa que parece que está vindo, né? A questão da telemedicina, né? Ainda muito incipiente, ainda, né, tem muita coisa para rolar, mas, de alguma forma, é uma praticidade, né? Chegar um consumidor com uma receita eletrônica, a farmácia poder dispensar aquela receita e atuar em cima. Como é que vocês veem isso, Chacon? Se isso vocês imaginam que isso possa ser uma prestação de serviço para o consumidor? Muito bom ponto, Adriano. E a gente tem cada vez mais acompanhado de perto, né, a questão do receituário eletrônico. É algo que tanto a Febrafar quanto a Farmarcas têm acompanhado, né, e a gente tem lá, tem o Ney, que é o nosso diretor de operações, que acompanha muito bem esse tema. E a gente, enquanto Farmarcas, está aguardando tudo que vai acontecer nesse sentido. A gente apenas, nesse momento, aguarda temos relações com todos eles, está certo? E aguarda saber qual vai ser a definição desse tema. Eu até sugiro, acho que uma pessoa extremamente habilitada para falar com vocês sobre esse tema é o Edson, que é uma parte que ele vem estudando bastante e ele vem acompanhando de perto. Eu até recomendo que eu acho que isso aí é tema para um outro painel, viu, Adriano? Acho que ele é o cara que pode trazer mais informações e detalhes para você. A gente já teve um painel sobre receituário eletrônico, né? Foi logo ali quando saiu a publicação da MP, né? Então estava muito incipiente, muitas dúvidas. Acho que fica uma boa ideia, né, Pascoal? Agora que já acho que uns 2, 3 meses passaram para a gente trazer coisas mais concretas. Pascoal, se você permite, eu já vou emendar uma outra pergunta. Oi, Chacon. Oi, desculpa, só uma contribuição que eu queria fazer aqui, que enquanto a Ana e a Mafê falavam, eu refleti aqui, que a gente está falando aqui agora muito da importância da questão do GC, né? Esse é um nome que a gente já fala há muito tempo, mas parece que nesse momento agora, por conta de tudo isso que você falou, Adriano, do consumidor querer praticidade, e parece que esse tema é um tema que cada vez mais ele está presente nas discussões. E eu queria voltar um pouco naquele ponto que eu coloquei para vocês em relação a ter uma estratégia clara e definida, né? Eu estava aqui, enquanto falava de GC, da importância de crescer em algumas categorias, tentando aqui me lembrar de quando foi que nós implantamos o GC em 100% das farmácias, da Farmarcas, né? Então, é aquela coisa é isso que eu gostaria de contribuir com as pessoas que estão nos ouvindo. Acho que a gente estava preparado para que, no momento que isso viesse à tona, a gente já ter os recursos necessários, e eu acreditaria, sim, a isso, a questão da gente ter, como a gente tem feito um paralelo, passado tão bem por essa onda que nós vivemos no nosso país, né? A gente fica extremamente triste com tudo que está acontecendo. Tem um ponto que a gente coloca que não é... Acho que ninguém deve comemorar absolutamente nada, né? É um momento extremamente triste, mas a gente tem passado, do ponto de vista de negócio, do ponto de vista comercial, com 100% dos nossos associados junto conosco, por tudo isso que eu acho que a gente tem falado aqui para vocês. É ter um planejamento, ter um direcionamento e sempre estar tentando trabalhar em cima desse nosso foco.
Perfeito, Chacon. Acho que a gente tem trabalhado bastante em conjunto, né, nessa parte de desenvolvimento de categoria. Foi um projeto que lá atrás a Hypera Pharma e a Farmarcas e a Febrafar começaram e encabeçaram, né, esse movimento do desenvolvimento de categoria. E eu não tenho dúvida de que isso reflete muito nos números de hoje, né? Você ter um autosserviço voltado, né, para essa praticidade na compra de medicamento isento de prescrição é sim essencial, né? Eu costumo falar que o único lugar onde o consumidor compra medicamento é na farmácia, né? Ele pode comprar o desodorante, o absorvente higiênico, em diversos outros canais, né? Mas o local, a farmácia é sinônimo de saúde, né? E tem muito fit com todo o universo do medicamento e o medicamento isento de prescrição. Então, ter esse autosserviço bem trabalhado com as categorias principais, que são dor e febre, gripe e resfriado, sistema digestivo, vitaminas e suplementos, e toda a parte de primeiros socorros, né, é essencial, né, isso facilita muito a vida do consumidor, do shopper. A Farmarcas é um exemplo até, né, de uma bandeira que já tem trabalhado muito fortemente isso, e eu acho que há um grande reflexo, sim, nos números, e vem muito de encontro com esse momento de facilitação da compra. Se eu puder contribuir ainda, só para dar um pouquinho de dado para vocês, hoje mais de 35% do nosso faturamento está em não medicamentos, tá? E também acho que um dado legal também, né? Para as pessoas ficam pensando, poxa, e aí, o que eu compro? Onde é que eu foco? Tem tanta coisa, né? Acho que uma dica que eu posso passar para vocês é que fralda, fórmulas infantis e vitaminas é o grande grosso do nosso negócio. Acho que também fica aí também uma dica para as pessoas que estão nos ouvindo. Vou pegar esse seu gancho. Oi, desculpa. Não, eu ia falar só que um dado Total Brasil, né? Hoje, o medicamento isento de prescrição, ele representa aí mais de 40% das vendas do autosserviço, né? Ele é muito pesado, né, em termos de faturamento. Então, é importante a gente olhar para ele com atenção. Muitas vezes, mais de 40% do que se vende aí, que não é medicamento tarjado, né, do que se vende no autosserviço, está para dentro do balcão, né? Então, ter esse cuidado aí, como a Ana bem comentou. Eu vou pegar esse gancho do Chacon, estava anotado aqui, tentando encaixar. Falou de fralda. Não é OTC, né? Que a Mafê está falando, mas eu não me lembro. Eu estava até conversando com o Pascoal mais cedo, li um artigo esses dias, não me lembro, e ele estava mencionando um dos impactos agora durante a pandemia, né? A gente via, né, um movimento já bem de anos, né? A indústria cada vez criando porções menores, né, nas suas apresentações, né, o jovem morando sozinho, então ele comprando porções menores, não aquelas porções tamanho família, né, vamos falar assim, né, e por todos esses hábitos, né, o cara trabalha sozinho, mora sozinho, então ele compra aqueles kits de viagem, né, uma escova de dente, um creme dental, etc., ou uma porção menor que ele leva na bolsa quando ele vai para uma academia, enfim. Então, tinha muito de ter porções nas apresentações, né? Terem porções menores, porque o consumo era num momento, vamos dizer, sozinho, né? Ou até por a pessoa morar sozinho, ser solteiro, ter o seu apartamento, etc. Ou no momento do seu dia ele está sozinho e não está partilhando isso com a família. E agora, onde eu li, né? Durante a família, está todo mundo dentro de casa, o que esse artigo dizia era que isso está mudando um pouco, está voltando, né, o consumo por porções maiores. Então, as fraldas, né, que o Chico está falando, aqueles pacotes jumbo, né, onde tem apresentações com 96 unidades, né, e eles acreditavam muito por isso, por a família estar muito junto e tal. Essa era uma das hipóteses, e a outra hipótese era por falta, né, por questão de crise, né, financeira mesmo, nas porções maiores, nas apresentações com maior quantidade, o unitário é mais barato. E aí, eu queria jogar isso para vocês, se vocês acham que faz sentido, não faz sentido, até para dar alguma dica. Foi que eu li sobre isso, talvez tem muita farmácia que não trabalha, por exemplo, com aquelas fraldas
só trabalha com um pacote pequeno de 28, 30 unidades, talvez teria que ter a apresentação de maiores quantidades. Se o vem em leite, né, de 800 gramas, só de E que está muito ligada à frequência também, né, Adriano? Também. Porque a frequência também reduz, né? As pessoas têm tentado se abastecer mais nas idas, né? Elas vão com menos frequência e tem um ticket maior. Você acha que faz sentido esse movimento? Sim, acho que sim. E também o contraponto, né? Porque acho que tem os dois lados, né? As pessoas têm se abastecido mais e do menos aos locais de compra, mas também têm tido desembolsos menores, né? Buscado por alternativas de menor desembolso em função aí de todo esse contexto de crise. Então, é um balanço, né? Entre, lógico, o que faz sentido, né? Em termos de marcas, de categorias e o que não. Né, porque a gente vê esses dois movimentos, né, algumas categorias crescendo aí em unidades, né, e decrescendo em termos de ticket de desembolso, né, Ana? Você deve também estar acompanhando esse movimento. Dentro essa consumidora mãe, né, é uma consumidora que é extremamente relevante a gente mapear sempre, e principalmente no nosso canal, porque é um canal especialista, né, e traz mais segurança para a consumidora mãe. E aí, esse movimento das fraldas, sim, como eu falei antes, a gente vê esse crescimento das de alta performance também, o crescimento das embalagens maiores, e é um desafio porque as farmácias têm um espaço limitado e o espaço de farmácia de fralda ocupa, né, a gôndola pra caramba, então é uma matemática ali na mão que a gente tem que fazer daquele sortimento, né, de ter variedade, mas ao mesmo tempo para caber num espaço ali limitado. Mas Perfeito. é importante a gente ter, porque a gente sabe que o consumidor vai se abastecer, né, nesse momento. E aí, dentro dessa temática, dessa cesta da mãe, a gente também acompanhou um movimento no momento da pandemia para a parte de leite, de aleitamento. A gente viu toda a parte de fórmulas iniciando, né, o aleitamento caindo um pouco as vendas, e aí a gente foi perceber que essa mãe que está em casa, ela tem oportunidade de estender a parte de amamentar o filho dela, então ela não precisa, como ela não está tanto na rua, ela consegue amamentar e aí ela diminui o uso da fórmula, mas a gente vê o composto lácteo crescendo. Então, ela acaba, para os filhos que são um pouco maiores, ela acaba investindo mais em composto lácteo. É prático e ela o filho que já desmamou, ela consegue manter a nutrição dele com nutrientes. Então, a gente vê as fórmulas caindo, mas o composto lácteo crescendo, né? E aí, muito desse comportamento dessa mãe que está em casa. Mas a consumidora mãe, ela é muito específica e, como, por exemplo, fórmulas, ela só vai achar dentro do canal farmácia e é uma cesta extremamente rentável. Então, a gente tem que tratar ela com bastante cuidado e garantir que a gente tem todas essas versões que ela precisa. Perfeito, Isso Ana, eu do me espaço... identifico... Oi, desculpe. Não, imagina, Não, só para contribuir com o que ela falou aqui em relação ao espaço, e aí dar um pouco de contexto, isso que ela falou da necessidade de espaço, isso é tão claro que dentro da Farmacas nós fomos evoluindo no nosso modelo e entendendo a importância do não medicamentos, né? E cada vez mais crescendo nesse quesito. Então, só para dar um dado aí para ajudar, hoje as farmácias que nós inauguramos, elas têm que ter no mínimo 100 metros quadrados de área de venda. Justamente por isso, por essa necessidade de vender esses produtos e pela dificuldade que se tem realmente de armazenar esse tipo de produto que a Ana bem colocou. Mas eu te atrapalhei aí, Mafê, você ia falando. Não, eu ia falar que eu me identifico muito com o perfil, né? Com esse perfil que vocês estão falando da Shopper Mãe. Eu também estou com uma bebezinha de 1 ano, né? Voltei da licença maternidade já aqui em pandemia, né? Voltei para casa. Achei que eu ia voltar para o escritório, voltei para casa. Mas é exatamente isso. Assim, eu super me identifico porque eu também, quando eu saio para comprar as fraldas e o próprio leite, né, infantil, eu acabo me estocando ao máximo possível, né, e buscando por
packs que me dão aí uma opção de desembolso menor e maior quantidade, a mesma coisa para toda a parte dos nutricionais. Então, acho que é um movimento importante, é importante estar atento, né, a essas opções que mexem tanto no bolso quanto na quantidade de produtos que hoje o consumidor leva para casa. E essa shopper, ela é mesmo extremamente valiosa, né? Eu tive 10 anos aí antes de vir para a Hypera Pharma trabalhando numa indústria muito focada no shopper, na shopper mãe, né? E estudei bastante essa categoria e é uma shopper extremamente fiel a esse canal, né? Então a gente sabe o quanto que é importante essa shopper que cria uma relação quase que emocional com o canal Pharma, ter uma boa prestação de serviço, ter um bom mix de produtos, um bom portfólio, né? Porque a loja acaba fidelizando muito essa consumidora que mora nesse determinado bairro, ela se fideliza muito a uma loja no momento que ela vira mãe, né? E isso se permeia aí ao longo de toda a vida dela, né? Então realmente tratar essa consumidora com bastante cuidado, com bastante carinho, além de ser, né, acho que a essência da farmácia é também, acho que muito importante para o negócio da farmácia, né? Deixa eu pegar um pouco o gancho anterior, né, que acho que a Ana e o Chacon divagaram bastante nessa questão da fralda, e o Chacon pegou um ponto importante que é do espaço físico, e juntar duas coisas em uma aqui. A gente falou muito em vários momentos aqui da mudança do tempo né, o tempo de permanência em loja mudou com essa questão toda, né? Então o consumidor ele está querendo fazer uma compra mais rápida. Por outro lado, né, está precisando de ter tudo um pouco à mão. E Chacon, você falou aqui, por exemplo, citou o exemplo da farmácia, né, com loja de no mínimo 100 metros quadrados. Mas é aquela farmacinha que é bem pequena. E queria a opinião de vocês, como é que o proprietário de uma farmácia pequena de bairro ele consegue conciliar essa questão de uma movimentação do consumidor em loja, onde ele tem que ser rápido, uma layoutização que esteja mais ou menos tudo à mão e que ele consiga pegar categorias que são importantes numa consumidora supermãe, que valoriza. É muita coisa numa coqueteleira, né? Vamos dizer assim, da cabeça para o dono da farmácia lidar. Como é que vocês veem isso, até em termos de priorização de movimento? Chacon, queria começar com você. É muito difícil a gente falar, a gente fala um pouco, procura falar um pouco sobre a nossa experiência na empresa, né? Porque, digamos que é nesse mundo que eu convivo, então falar sobre, eu acho que você tem que fazer aquilo, algo do tipo, é sempre um grande desafio, né? Então, o que eu posso falar, assim, que eu acho que pode ajudá-los nesse sentido, Pascoal, é, assim, o próprio modelo de atendimento, né? Você tem gerado filas excessivas. Por exemplo, nós temos várias farmácias no modelo popular onde nós não temos check-out, onde o próprio atendimento é feito pela pessoa ali no balcão. Será que isso pode ser uma possibilidade para eles também ou não? Aí é uma decisão do negócio de cada um. O que eu posso lhe dizer é que essa experiência de compra, no nosso caso, tem ajudado bastante, Pascoal. De repente pode ser aí uma opção para alguma dessas pessoas que estão nos ouvindo. E aí, meninas, em termos de gestão de categoria, essa parte de layoutização de loja... É um desafio, um desafio, assim, realmente lidar com lojas extremamente pequenas. Eu acho que melhor do que o gestor da loja, a gente nunca vai conseguir ajudar, saber melhor o seu público do que o gestor da loja. A primeira coisa que ele tem que entender é realmente a vizinhança dele e quem é o consumidor, porque ele vai ter que escolher categorias para apostar. Então, assim, lógico que o básico de todas as categorias ele vai ter. Então, ele vai ter o básico de higiene oral, o básico de hidratação, mas se por exemplo, uma loja numa área super nobre e ele tem um público que compra muito dermocosmético, de repente ele pode eleger essa categoria. Ou, se não, é uma loja mais popular. Então, assim, ele tem que entender o primeiro qual é o público, a região onde ele está, para entender quais são as grandes apostas, porque ele não vai conseguir expor bem tudo. E aí, ele vai ter as linhas básicas das categorias clássicas, ele precisa ter os vencedores de cada
as marcas vencedoras dessas categorias, é um mix bem básico e reduzido, para poder fazer apostas nas categorias que ele percebe que tem uma demanda maior por conta do público dele. Mas ele tem de entender o seu negócio, né? Como é que está. Exatamente. E o OTC, o que a gente tem feito em lojas, mesmo extremamente pequenas, a gente realmente não corta sortimento. O sortimento, mesmo sendo uma loja muito pequenininha, a gente faz escolhas de prioridade de exposição, mas a gente não corta sortimento, porque assim, a gente, antes de tudo, a gente é um canal de saúde, a gente é o nosso ganha-pão, a gente está ali para vender saúde. Então, o RX e o ATC, a gente não diminui o sortimento, ele vai ter um sortimento completo, como eu tenho nas lojas de outro tamanho, e o restante do autosserviço a gente vai fazer escolhas de mix básico e mix um pouquinho mais robusto. Perfeito. Se você permitiu completar, Ana, que aí acho que joga muito na praia do que é o papel do distribuidor, né? A intenção aqui não é vender nenhum peixe, nem falar de Profarma, mas quanto menor é essa loja, né? Menor é esse cliente, né? Maior é a dificuldade dele de ter estoque na sua loja, e aí ele tem que traçar a sua estratégia junto com a estratégia do seu distribuidor parceiro, né? E tem que trabalhar com o estoque do distribuidor, né? Como vocês mencionaram, ele tem que ter ali o sortimento completo de OTC e medicamento, e categorias que ele não de alguma forma não vai estar exposto ou ele não trabalha, ele tem que trabalhar com encomenda, né? Ele pegar essa encomenda, comprar do distribuidor e no outro dia entregar, contar com uma boa logística de um distribuidor para ele ter essa encomenda, para ele de alguma forma captar essa venda. E aí ele tem que adaptar o seu modelo de negócio, né? O cliente não vai ficar esperando uma encomenda chegar no outro dia do distribuidor, né? Então ele tem que captar, aprimorar o serviço para entregar na casa do cliente no outro dia. Então ele tem que, aquilo que ele não tiver sortimento, ele tem que ter uma prestação de serviço. Mas o que a gente vê muito acontecendo, essas lojas menores e que tem uma boa performance, é uma boa escolha do mix, né? A curva A ele tem que ter na loja, essa curva A, para ele perder o mínimo possível de receita, né? Óbvio, o RX, o genérico, né? O ATC ele tem que ter o máximo de sortimento possível, e no não medicamento ele tem que ter uma curva A mínima dos principais fornecedores ali, porque é uma venda de conveniência para esse shopper que vai nessa loja menor. E ele tem que contar com o modelo do distribuidor. Ele vende num dia, ele tem que comprar para o dia seguinte. Ele não pode ter compras programadas da sua reposição. Ele tem que comprar todo dia aquilo que ele vende, porque ele não pode ficar 3, 4 dias sem um SKU na loja, né? Então, eu acho que esse é um pouco o nosso papel, de ter essa eficiência logística e entregar isso para esse cliente menor que tem pouco espaço de exposição. A Fê quer completar? Não, perfeito. Acho que a Ana trouxe já aqui os principais pontos. Eu falaria o mesmo, assim, tá perfeito. Eu acho que a farmácia é um local de venda de saúde, de fato. O medicamento, o OTC, ele é uma prioridade, né? Ele deve, sim, acho que independente do tamanho da farmácia, ter um sortimento mínimo trabalhado bem do lado de fora, né, das principais categorias, pelo menos dor e febre, gripe, resfriado e sistema digestivo, que são categorias cores aqui dentro do OTC, né? E, logicamente, entender o seu público, entender o que gera mais fluxo, se é uma loja que tem um ticket maior, menor em função. Então, acho que está perfeito aqui, só repassando aqui alguns pontos do que a Ana falou. Pascoal, tem uma pergunta interessante aqui. Eu vi. Para vocês, boa tarde, nessa linha de raciocínio. Eu ia fazer essa. Eu ia até das farmácias cada vez mais prestarem um bom serviço aos clientes, né? Como vocês acreditam que a indústria pode auxiliar na capacitação das equipes de lojas? Acho que vale para vocês três. O Chacon dá uma visão dele dos clientes que ele gostaria de apoio da indústria. Lembrando que a instituição está aqui no meio para poder ajudar também
e Não, perfeito. Eu desse posso treinamento. até começar aqui com esse ponto, né, num papel aqui de indústria. Eu tive aí a grata notícia de que esse ano, desde o começo do ano, a gente está estruturando dentro da minha área de gerenciamento por categoria e shopper, uma sub-área de capacitação para o desenvolvimento de categoria, né? Porque, de fato, a gente acredita que essa virada, ela não acontece se hoje as lojas elas não entrarem nesse mesmo clima, né? E não entenderem a importância hoje de desenvolver um medicamento, por exemplo, isento de prescrição. E quando eu falo MIP, eu falo de como fazer uma venda mais consultiva para a categoria de vitaminas, né? Hoje, então, nós como indústria, né? E aí eu estou falando aqui muito em nome da Hypera Pharma, a gente está desenvolvendo conteúdos para que a gente consiga passar esses conteúdos de forma prática, rápida, hoje para os balconistas, farmacêuticos, atendentes, né? Para que eles possam hoje dar uma venda mais suportada dentro de vitamina C, por exemplo, explicando hoje para o consumidor deles qual que é uma diferença de uma vitamina C pura para uma vitamina C com associações, né? Quais são os múltiplos benefícios de uma vitamina D, né? Que hoje, por exemplo, o consumidor ele vê muito associado à absorção do cálcio e cada vez mais está se aproximando da imunidade, né? Em ajudar aí com todo o sistema imunológico, entre outros, tá? Estou trazendo alguns exemplos, mas que são exemplos que hoje, numa venda mais auxiliada, né, ajudam a desenvolver essas categorias, né, ajudam o shopper a ter uma melhor experiência e também ajudam a aumentar o ticket médio da loja, uma vez que aquele cliente ele vai ver valor naquele produto, naquela categoria. Né? Isso hoje dentro da Hypera está aqui dentro do meu guarda-chuva de desenvolvimento de categoria, porque ele é mais amplo do que um treinamento de produto exclusivamente. Né? Então esse é o caminho que a gente vê, a gente está numa fase de estruturação, para ir com conteúdo e pílulas muito bem trabalhadas para auxiliar, tá? Acredito que agora, nesse final desse segundo semestre, começo do ano que vem, vocês vão ter bastante acesso a esses conteúdos que a gente está montando, tá? Eu tenho um exemplo bom aqui, Adriano. Primeiro, eu acho que é importante ressaltar, você falou, mas eu queria de novo falar da importância, acho que não apenas da Profarma, né, mas do distribuidor, né, nesse papel de abastecimento das farmácias, como você falou, sendo proporcionando essa oportunidade de que esse abastecimento ele aconteça diariamente. Então, eu acho que esse papel que vocês têm realmente é fundamental. Eu queria voltar nesse tema que você estava colocando e ressaltar a importância e o valor que a gente enxerga nesse trabalho que vocês realizam, tá? Em relação a treinamentos, veja que interessante, ontem nós realizamos um, e isso isso veio como a própria solicitação dos nossos associados. Nós realizamos em parceria com uma indústria parceira, tá certo? Um treinamento ontem, e só para trazer dados para vocês, nós tivemos 1.113 pessoas conectadas nesse treinamento, especificamente falando de lançamentos de algumas vitaminas em específicos, para treinar balconistas, para capacitar todo o pessoal de loja. Se a gente pensar aqui em cada um desses pontos que eu coloquei, desses mais de 1.000 pontos, estavam salas com dezenas de pessoas para fazer esse treinamento, você consegue entender um pouco da demanda e da quantidade de pessoas que estavam envolvidas nessa capacitação. Então, sim, existe essa necessidade, e todas as vezes que nós abrimos esse canal, um grande desafio que tem é como separar o que realmente é capacitação ou o que é, digamos que, a parte de merchan da indústria. Né? Mas quando isso vem como capacitação, o varejo é extremamente carente e ele é extremamente receptivo a esse tipo de capacitação. Eu acho, só complementando, o treinamento é extremamente importante, porque quando o staff da loja ele sabe o que ele está vendendo, ele se sente muito mais à vontade para gerenciar aquela venda, para oferecer um produto, e o oposto também acontece. E a indústria faz muito lançamento. Assim, a gente recebe milhões de lançamentos todos os dias. É muito difícil absorver a informação de tudo isso que está chegando dentro da loja e saber fornecer esse guia, né, para o consumidor. E aí, reforçando muito o ponto que o Adriano falou,
eu acho que a distribuição, a gente como distribuição, a gente se coloca à total disposição, né, da indústria para fazer essa conexão acontecer, né? Porque muitas vezes a gente vê essa conexão acontecendo com mais facilidade e rapidez no farmacadeia, mas nem sempre a gente consegue ver isso chegando, essa informação chegando para todos os nossos varejistas, né? Então, acho que um dos papéis da distribuição é fazer essa conexão do conhecimento que a indústria tem, né, e com esse varejista que está na ponta e que pode usufruir muito dessa informação. Ana, eu vou pegar esse teu gancho aí, né, e comentar um pouco para vocês. Fazer uma parceria, né, da indústria com a Farmarcas, Chacon, relativamente é mais fácil, né? 1000 lojas por trás, né? A iniciativa é mais fácil, né? Então, a gente é mais fácil assim, me perdoa, tá? Não quero dar uma interpretação errada. Eu entendi bem o que você falou, tá tranquilo. É isso mesmo, tá certo. Você consegue ir ali na sede de vocês e para a indústria consegue rapidamente levar informação para mais de 1000 associados, né? Vocês têm mais de 1000 lojas, né? A gente da Profarma entende que a nossa missão é desenvolver o canal farmácia, desenvolver, além de a questão óbvia, ter uma boa prestação de serviço logístico, um bom estoque, né, um bom nível de serviço em estoque, entrega, etc., etc., mas também levar conhecimento para esse varejista, para ele, de alguma forma, se preparar para os seus desafios, né? O webinar é um pouco disso, né? Quando a gente teve a ideia, cara, a gente está no meio de uma pandemia, a gente precisa levar informação para esse varejista se preparar. A gente aqui interno, nós temos uma iniciativa, ficou um pouco de stand-by agora durante a pandemia, mas o compromisso é retomar o mais rápido possível, que é a Universidade Profarma. Alguns parceiros nossos, algumas associações, nós fechamos parceria com a indústria e a Profarma é o elo que viabiliza os treinamentos, viabiliza levar o conhecimento. A ideia é ter algo mais estruturado em termos de digital, né, para poder impulsionar esse treinamento, mas a gente já fez treinamentos presenciais para mais de 1000 pessoas, mais de 1000 em um único evento, e foram diversos eventos. Isso é muito importante, que leva o conhecimento da indústria, né? Que ela é especialista, nós não somos especialistas, mas a Profarma, como tem o relacionamento diário, mais de 40.000 farmácias todos os dias, então a gente acha não, tenho absoluta certeza que a gente pode ser esse elo que viabiliza aquilo que a indústria quer, que tem muita capacidade, viu, Mafê? Então, essa sua área aí, vamos sentar e conversar, acho que tem bastante... Vamos, já anotei aqui. Na Universidade Próxima reunião. Ela está aí para isso, né? Para levar desde apoio numa gestão financeira da farmácia tão importante, levar conhecimentos de gestão, técnicas, etc., para esse dono de farmácia se preparar. Algo que a Farmarcas faz muito bem, né? Uma parte do sucesso dela é a excelente gestão que ela tem de back-office, né? Então, a gente está falando hoje muito de gestão de categoria, mas tem muito outras coisas que a Farmarcas, e por isso que é o fenômeno que é. A gente, na Profarma, de uma forma humilde, de alguma forma, viabilizar esse conhecimento para todos os nossos clientes, né? Acho que isso é muito importante, e para que esse canal farmácia se desenvolva muito e fique pronto cada vez mais para os desafios que vai ter aí para frente. Então, acho que isso é o nosso papel. Além de entregar com bom preço, um bom serviço, a gente acredita muito no desenvolvimento de canal. Não, perfeito, Com certeza. Adriano. Eu acho que só contribuindo, eu acho que é um canal muito importante da gente abrir, porque ao passo que a indústria aqui tem um investimento grande em conteúdo, em informação, em pesquisa, e a gente pode trabalhar isso levando para a farmácia, a gente também tem um ganho muito grande de ouvir da farmácia, né? Todas as objeções e as questões de execução, né? De operação de loja, que também contribui muito para essa roda
girar, né? E para o desenvolvimento de outros conteúdos e cada vez mais a gente ter essa sinergia. Então, acho que em nome aqui da Hypera e da minha área de gestão de categorias, eu me coloco aqui super à disposição para a gente abrir essa frente aí junto, tá? Muito bom. Gente, a gente está são 1h20 de painel, nem parece, porque o papo foi um papo muito tranquilo, a gente já está se encaminhando para o final. Estamos aqui com 530 participantes, orbitamos perto de 600, ficamos aí. E aí eu queria já que cada um começasse já na sua fala de encerramento, e eu fazer um pequeno resumo aqui. A gente falou em capacitação, né, bastante. A gente falou em trabalhar estoque, a importância que isso tem na gestão correta do espaço físico. E aí eu já emendo em layout de loja, uma nova jornada de compras dentro da loja por parte do consumidor, e mais serviço, colocando o consumidor no centro de decisão. Até teve uma provocação de alguém que está assistindo aqui, que não foi pergunta, dizendo que isso aqui, na verdade, tudo que a gente está falando eram desejos adormecidos do consumidor, onde a gente está tendo que se preocupar mais. Talvez seja um pouco isso. E a pergunta que eu quero deixar é, disso que a gente está conversando aqui, o que fica de legado, na opinião de vocês, que vai ser cada vez mais importante a farmácia estar preocupada, né, como negócio dela, que ela tem que fortalecer isso, que ela teve que correr para colocar em prática, mas que é importante e ela não pode deixar de focar nisso para frente. Posso começar? Pode. Vamos lá. Eu acho que alguns legados, acho que a gente depois vai falar mais em outro fórum, mas acho que um dos grandes legados é a revolução digital, que todo mundo correu atrás para acelerar, né? E não tem volta, é um canal que ganha muita relevância e cada um vai entrar em prover conveniência de um formato diferente, né? Ainda vai ter muita gente que vai fazer delivery pelo telefone, com parceiros como o Rappi ou com seu próprio aplicativo, mas o importante é começar, é fazer. E acho que esse é um legado. O segundo legado, que é esse ponto que você falou, Pascoal, de desejos adormecidos, que agora a gente já está fazendo, que é se apropriar da grande motivação do Canal Farma. A gente é um provedor de saúde, né? Então, cada vez mais, quando a gente fala de um consumidor que está ainda mais engajado com a saúde, a gente tem aí a oportunidade de fazer esse movimento acontecer e transformar isso num legado. E fazer esses números que a gente está vendo, né, acontecerem em vitaminas, né, ou em outras categorias, eles se tornarem números reais, novos patamares mesmo, não um momento de pandemia. E eu acho que um terceiro legado que eu acho que a gente também está acelerando e se apropriando é ter cada vez mais cuidado com fazer com que esse consumidor seja leal, né? Que ele se sinta abraçado, que ele entenda que esse canal é um canal especialista, que está ali para se diferenciar de um cash and carry, de um alimentar. A gente tem um DNA diferente de prestar serviço, e aí isso vai fazer com que a gente acelere nossas formas de atender esse público, né, que vai passar pelo mix, por entender o que ele quer, ingerir um mix melhor, uma exposição do treinamento, acho que vai acabar passando por tudo que a gente falou, né, e fornecer uma experiência realmente cuidadosa e especialista, porque é isso, o Canal Farma é um canal especialista. Eu acho que esses são os 3 grandes legados que eu percebo e que vejo um grande avanço no nosso negócio, uma aceleração dessas tendências que a gente já via elas chegando, mas agora elas começam a se estabelecer. Pegar o gancho aqui na Ana em relação à aceleração, que eu acho que a palavra é essa mesmo, né? Acho que é a forma mais adequada para se colocar os pontos. É óbvio que eu acho que isso aqui mesmo que a gente está vivendo nesse momento é algo que, como o Adriano colocou, foi pensado durante o período da pandemia e acaba que proporciona, né? A gente está mais próximo de alguma forma. Acho que essa é a terceira vez que eu vejo o Adriano em sei lá quanto tempo. A gente tem procurado manter uma rotina, né, nesse sentido. Eu tenho certeza que esse tipo de ferramenta ela melhorou e evoluiu muito durante esse período. Ela passa a ser uma tendência. Só que nós também acreditamos que é um período extremamente curto
para que mude-se 100% dos hábitos do consumidor. A gente acredita que sim, teve alguns aprendizados, como foi bem citado aqui pela Ana, mas que o consumidor, logo, ele vai estar aí na rua, nós somos gostamos de contato, né? Faz parte da nossa característica. Então, a gente entende que vão ficar, sim, alguns legados, mas o que importa, eu acho que de tudo isso, o mais importante é como é que está sendo a experiência desse shopper no seu estabelecimento nesse momento. Como é que você está tratando esse consumidor que é novo, né? Que está agora experimentando o seu estabelecimento e que pela primeira vez chega aí, como é que ele está sendo tratado? Em relação ao mix que ele procura, em relação aos preços que ele procura, em relação àqueles produtos que, como eu citei para vocês, em algum momento eles estavam desaparecendo das prateleiras. Como foi a relação sua com esse consumidor durante esse período? Eu tenho certeza que esse é o principal legado que vai ficar para que você continue prosperando e crescendo dentro do seu negócio. Muito bom, Mafê. Perfeito. Eu fiz aqui um breve resumo, assim, mas acho que de tudo que a gente falou, a gente viu que hoje a gente tem aí os consumidores mais preparados, mais engajados, buscando mais informação em algumas categorias onde antes eles não buscavam, com compras mais rápidas, teve um crescimento grande aí do tema bem-estar e prevenção, né, e uma busca grande aí por novos tipos, mais variedades de produtos em algumas categorias. Eu acho que trazendo isso para a farmácia, acho que um dos legados, como a Ana falou, é os múltiplos pontos de contato, né? Tanto on quanto off, a venda via WhatsApp, televendas, e acho que aí vocês vão abordar isso num outro fórum. Acho que um segundo ponto muito importante, né, trazendo essa questão do shopper, é a organização e a disponibilidade de produtos, né? O autosserviço ele se torna ainda mais indispensável, né? Então, de fato, agora olhar para o autosserviço com esse cuidado para entregar essa rapidez, né, nas compras. O terceiro ponto, acho que é o papel da farmácia, né, que deixa de ser um papel aí de suporte ao tratamento, e acho que a farmácia, de fato, tem que repensar a oferta dela muito mais voltada para o bem-estar. Então, categorias mais preventivas, aonde eu acho, sim, que acho que os hábitos de consumo, eles tendem a voltar em alguns casos, e em outros é, sim, um caminho sem volta. Uma vez que uma pessoa entendeu a importância de consumir um produto para melhorar a sua imunidade, ao passar da pandemia, aquilo vira um hábito, pode virar uma rotina, né? E através de um bom serviço, um bom atendimento, a gente consegue trabalhar e alavancar aí o desenvolvimento de algumas categorias, trazendo isso para um exemplo bem específico, né? E acho que, por fim, em função disso tudo, a reformulação de espaço, né? Acho que com todo esse movimento, crescimento de algumas categorias, acho que é importante a gente olhar para o ambiente de farmácia e rever os espaços e algumas disposições de produto. Eu bem citei o exemplo lá do fitoterápico, né, do OTC, mas o fitoterápico é um que hoje as pessoas passaram a ter o hábito de consumir, por exemplo, própolis de forma preventiva. Muito provavelmente essa categoria ela não vai retroceder tanto, né, quanto antes, né, e como que está à disposição desse universo hoje na farmácia. Acho que são esses os 4 principais tópicos aqui. Muito bom. Adriana, as palavrinhas finais? Queria agradecer, né, a presença de vocês aqui, trazendo conhecimento, dicas, né, informação. Acho que foi um painel muito legal, né? Pena que está acabando, acho que tem tempo aqui para a gente falar mais muitos assuntos. Então, queria agradecer a disponibilidade de vocês, em nome da Profarma. Queria agradecer a presença dos nossos clientes, nossos fornecedores, a quantidade de zap que eu recebi aqui, né, elogiando o painel, fazendo pergunta, né, tentei encaixar algumas aqui, mas o webinar é um sucesso, a gente acho que está conseguindo levar a informação para os nossos clientes, né, aprender muito, e aí o que eu posso dizer para todos que estão ouvindo aqui essa é a nossa essência, é isso que a gente quer, com bastante humildade, prestar um bom serviço, aprender com os especialistas e tentar, de alguma forma, levar o melhor serviço possível. Aqui, nós, da Profarma, podem ter certeza que a gente vai trabalhar bastante, né, para cumprir a nossa missão. Meu muito obrigado a todos vocês e que venha o próximo, né, Pascoal? Com certeza. Obrigado, Chacon. Obrigado, Ana. Obrigado, Mafê.
Um prazer ter vocês aqui, foi um papo muito bacana mesmo. Queria dar um recado da nossa campanha do Unicef e Profarma contra o coronavírus. E os clientes, por favor, através do pedido eletrônico, podem fazer a sua doação. Avisar que no final, por favor, respondam a pesquisa que fica disponível no encerramento da live, porque isso nos ajuda a preparar os próximos painéis. E dizer que tiveram várias perguntas aqui, falando sobre alguns canais digitais, provocando nesse sentido. E, como já foi mencionado, não percam o próximo painel, que tudo indica será no dia 16 de novembro, 16 de setembro, a confirmar, fiquem atentos, que vai ser exatamente com o tema Varejo Farma, Desafios Multicanais, onde a gente pretende abordar exatamente todas essas soluções que ficam de delivery digitais e inovação, né, a inquietude que está permanente aí, a gente vai procurar abordar. Obrigado a todos, até o próximo painel. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.